Então 2016 chegou, dia 3 de janeiro, e nós estamos estudando a epístola de 1 João, foi um pedido do nosso pastor Geraldo. E hoje nós vamos para um versículo, vamos dizer assim, bastante conhecido, que é 1 João 1,9. Né? Todo mundo na escola bíblica já aprendeu de cor esse versículo. Só o pastor Geraldo que não lembra dele. 1 João 1,9. Tinha uma época, bons tempos, em que nós até cantávamos esse versículo, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ok, todo mundo aí? Vamos ler o 9 e o 10, apesar que hoje vai dar tempo de nós entrarmos no capítulo 2, que está meio dentro do contexto ainda, né? Na realidade, o contexto, o primeiro contexto da epístola vai do 1,5 até o 2,6, mais ou menos, sendo que 1 a 4 é a introdução. Mas vamos ler 1 João 1, 9 e 10. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então nós temos duas atitudes: confessar ou negar. Não fui eu não estou sabendo. E nós vimos na semana passada, retrasada, que existem 6 atitudes que estão ao longo da carta aqui, que nós podemos tomar com relação ao pecado. A gente pode dizer que não tem pecado, a gente pode dizer que ainda que odeia o irmão, a gente tem comunhão com Deus. No próprio verso 10 fala: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Por que se nós dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos que Deus é mentiroso e que a sua palavra não está em nós? Porque a palavra diz que todos pecaram. Exatamente. Porque o Evangelho, as boas notícias, a própria palavra já diz. A boa notícia é que o senhor não deve mais nada, viu, senhor Américo? O senhor antes tinha uma dívida imensa, cada um de nós tínhamos uma dívida imensa, e muitos ainda têm. Muitos lá fora ainda estão sob a ira de Deus. A ira de Deus que se manifesta contra toda forma de impiedade, com toda forma de injustiça. Porque você vê, hoje dia 3 de janeiro de 2016, o primeiro culto, né, a primeira reunião nossa do ano, e a gente já começa o ano falando uma coisa chata dessa, um assunto chato, um assunto que a maioria das pessoas não quer ouvir, não tem interesse. Quando nós estamos na praça 7, sempre tem uma multidão. Quando vai na mensagem de chora, quando Jesus escreve pecado, aí sai aqui todo. Na hora que fala a palavra de Jesus, pecado, salvar. Preservar de pecado, para todos os pecados. Aí sim, aí sai algumas. Sai metade. Porque a maioria das pessoas, inclusive, não gosta de ser acusado, nem quer. Aliás, esse assunto de mau gosto, esse assunto de eu erro, eu tenho problema, eu sou pecador. Inclusive o Evangelho atualmente, que significa boa notícia. A boa notícia é que antes você tinha uma dívida de pecado, que atrai e exige a justiça e a ira de Deus, mas que isso já foi pago. Jesus Cristo já quitou
nós acabamos de ler, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mas esse assunto é um assunto, vamos dizer, como é que eles falam? Politicamente incorreto. Tanto é que o Evangelho, atualmente, as igrejas, o Evangelho, além de evitar esse assunto, toca nele de uma maneira superficial, trata esse assunto com leviandade, vamos dizer assim. A maioria das igrejas hoje, os seus membros, né, as pessoas que fazem parte dessas comunidades, dessas igrejas, elas, muito poucas delas têm uma vida realmente de santificação, uma vida que faz com que essa pessoa se diferencie da multidão. As igrejas hoje viraram mais assim um clube social. Sim. É moda ser evangélico, é moda ser que vai na igreja. Não, tem igreja que, eu vou falar assim abertamente, sem citar o nome, que às vezes eu passo em frente e o pessoal, ou antes, ou durante, ou depois do culto, fica na porta, os namorados se amarrotando um ao outro, alguns fumando, com a Bíblia na mão. Então a coisa está meio avacaiada. As pessoas não percebem muita diferença entre o crente. Antigamente era bem distinto. O senhor lembra, uns 50 anos atrás, crente era crente. Camuflava o pecado. Não crente não é não crente. Hoje em dia está meio nublado. Mesmo porque, como eu vinha falando, o Evangelho que está sendo pregado, ele tem sido adequado à situação atual. Todo mundo quer ouvir, por exemplo, 1 Timóteo 2,4, fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus quer que todos os homens sejam salvos, e Deus é poderoso, e Deus é bonzinho, então isso não faz muita diferença o jeito que você ou se comporta, ou o estilo de vida que você adota depois que você diz que começa a se relacionar com Cristo, não muda muito, porque Deus é amor e Ele tolera qualquer coisa, e Ele aceita qualquer situação, e Ele flexibiliza, e isso é ruim, porque muitos, até dentro das próprias igrejas evangélicas, nem são nascidos de novo, porque o impacto que o Espírito Santo causa, a ação mais forte do Evangelho, está exatamente no fato da universalidade da pecaminosidade, do fato de que eu sou culpado diante de Deus. E também esse foi o propósito pelo qual Jesus veio aqui na Terra. Sim. Resolver uma única situação. Ele nem tinha nascido ainda, o anjo já estava falando com a Maria: você vai dar o nome para ele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Então o pecado é um problema. O Evangelho é baseado na pecaminosidade de toda a humanidade. Acho que você citou ali agora, todos pecaram. Romanos 3, 23, se não me engano. Carece da glória de Deus. Carece da glória de Deus. Ou seja, a base do Evangelho, né, o início do papo do assunto, é o fato de que o homem é pecaminoso. Tirando o pecado, Jesus se tornou um bom homem. Exatamente. É o que tem nas igrejas. Que não é só nas igrejas, nas religiões em geral. Seja evangélica, ou espírita, ou espiritismo evangélico, ou catolicismo. É o bom evangelho. É o evangelho que enfatiza o fato de que Deus é bom e deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento do pecado. O que as pessoas se esquecem é que Romanos 9:12 fala que Deus quer que todos sejam salvos, Timóteo fala, mas Romanos 9:4 fala que Deus quer mostrar a sua ira. Fala em Romanos 9:4 que Deus quer mostrar a sua ira. Então tem dois quereres de Deus aí. Deus quer que todos sejam salvos, mas Deus também quer demonstrar a sua ira. É o outro lado da moeda. Então, como é que Deus pode, ao mesmo tempo, executar o querer dele de mostrar a sua ira e, ao mesmo tempo, executar o seu querer de querer salvar?
Como é que ele pode ser justo e justificador ao mesmo tempo? A solução está exatamente no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. A base do Evangelho, o argumento do Evangelho está sobre a questão do pecado. A história humana gira em torno da execução do plano de Deus na solução do problema humano. Desde o jardim do Éden, quando Adão se escondeu porque teve medo de Deus, então isso já caracterizou que alguma coisa tinha dado errado, alguma coisa saiu do script, porque todo dia Deus chegava e ele era bem recebido por Adão, e eles tinham comunhão, existia harmonia e paz entre eles, até que alguma coisa aconteceu que rompeu essa harmonia e essa paz, que foi a atitude do homem de chamar Deus de mentiroso, porque ele acreditou na serpente, que afirmou que Deus é mentiroso. Então isso colocou uma barreira entre o homem e Deus. E a história humana é um desenvolvimento de Gênesis 3,15. A inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. O processo de trazer aquele que viria esmagar a cabeça da serpente. Então toda a história antes da vinda de Cristo é uma preparação para esse evento. Colossenses fala que foi lá que ele triunfou. E toda a história que é essa que nós estamos vivendo, que vem depois da cruz, é um testemunho dessa ação de Deus, que veio de encontro ao problema do homem. Então o pecado é sim um assunto para ser falado na igreja. Aliás, se tem lugar onde esse assunto tem que ser falado, é na igreja. A igreja é aquele grupo de pessoas que Deus deixou, que Jesus Cristo, depois da sua ascensão, ressurreição e ascensão, deixou aqui para que juntamente com o Espírito Santo dê testemunho do pecado, do juízo e da justiça, que nós somos habitados por aquele que traz convicção dessas coisas. Então o Espírito Santo só pode te dar convicção da justiça de Deus, que é imputada através de Jesus Cristo, se antes ele conseguir argumentar com você e te trazer convicção de que você tem um problema com Deus, que é a natureza pecaminosa, e que no seu cotidiano existe ainda resíduos desse problema que se arrastam juntamente com o cadáver do velho homem, que nós ainda trazemos para uma questão didática da parte de Deus, que ele resolveu que as coisas não são assim. Então nesse período, por exemplo, que eu estava sentado ali no passeio, aguardando a família Oliveira chegar, e aí um pouco antes chegou o Samuel, eu estava justamente pensando que é bom a gente ficar meditando um pouquinho nesse versículo de 1 João 1,9. Engraçado você falar do interessante que nós carregamos o primeiro homem, que é Adão. Sim. E que refere sobre a velha natureza do pecado. Deus matou o primeiro homem em Adão, Cristo. Em Cristo, quando nós fomos identificados na sua morte, para que o segundo homem viva através de nós, Jesus Cristo. É o mesmo poder de morte e ressurreição. Sem pecado. Sim. Mas mesmo depois de nascidos de novo, carregamos o velho homem. E o cadáver, ressuscitando ele. Esse velho homem que a gente ressuscita, o Paulo fala isso em Romanos: já não sou eu, mas o pecado que habita em mim te conduz à inveja, à mentira, etc, etc, etc. E isso Vocês fizeram quantos anos de casado? 21. Então 22 agora. 21. Se por qualquer motivo você decepcionado, não estou falando nada grave não, uma coisa boba assim,
ela faz uma coisa bem gostosa que ele gosta. O que ele gosta? Purê, farofa? Arroz com piqui. É que quando a Marluce quer me agradar, ela faz farofa, ela faz purê com cheiro verde e almôndega, que acho que vai ser o cardápio aí, cara. Purê, almôndega. E aí a Elaine fez com todo carinho. Era o dia do aniversário do casamento. Um arroz com piqui e sei lá o que mais que ele gosta. E ela ficou lá ao lado esperando um elogio. Aí ele não elogiou. Aí ela perguntou assim: e aí, bem? É bem? Você chama ele de bem? E aí, amor, você gostou? Ah, tá mais ou menos. Foi um dos melhores que você fez, não. O gasto. Ou, esse é o pior arroz com piqui que você já fez na sua vida. Ele está mal-humorado, ele está lembrando de alguma coisa lá do dia a dia dele. Deu uma patada nela assim, sem querer. Né? Estou com medo porque estou com fome. Qualquer coisa assim, né? Se não fosse isso, qualquer outra porcaria servia. Isso magoa. Você vai ficar chateadinha. Mas isso anula o vínculo, cancela o casamento, é motivo de divórcio, faz com que vocês passem a se odiar eternamente, um comece a planejar a morte do outro. É só uma ofensa, uma palavra, uma coisa que você não fez, ela pede 20 vezes para ele: ô bem, faz tal coisa. É bem um amor, né? Amor. E ele fica só enrolando, igual uma chave aí, sabe como é que é? Não faz nunca. Aproveitando para reclamar. Isso não muda a relação entre vocês dois. Só vai afetar por alguns momentos ali no cotidiano. A coisa pode se tornar uma raiz de amargura se mais cedo ou mais tarde ele não cair na real e tiver a sensibilidade de te pedir perdão, por exemplo. Aí isso se repete, vai virando hábito. Daqui a alguns meses você está casada com um marido cavalo, que é marido ignorante, grosso, coisa, né? Mas se ele tiver a sensibilidade, vamos assim, perdão aí, tá? Não foi isso que eu quis dizer, tá uma delícia. Esse é o pecado do nosso dia a dia. A nossa relação com Deus não muda, o amor de Deus não muda, a filiação à justiça, tudo aquilo que Cristo conquistou não muda. Mas nós, ao permitirmos um pecado mais instantâneo ou mais contínuo na nossa vida, faz com que Deus se entristeça, deixa de existir aquela plenitude de comunhão. Um relacionamento, no que diz respeito à obra consumada, nada muda. A nossa posição, nós já estudamos posição e condição, a nossa posição não muda. Mas o pastor Geraldo está meio invocado com o Joel. Aquele que ele aprontou, ele não gostou. Enquanto não consertar isso, não fica aquele negócio de gritar junto o gol do Galo, né? Já fica esquisito no ar, né? Na nossa relação com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente sabe que pisou na bola e vai adiando. Vai protelando, vai enrolando. Aí você começa a fazer certas coisas por obrigação, no automático. Ou a oração ou não acontece, ou acontece uma coisa mais natural. Você liga o gravador, né? Já está lá gravada a oração. Ou seja, a comunhão muda. O assunto aqui é comunhão, é ter algo em comum. E eu estava de fora pensando, hoje em dia, ou muitas vezes, a sociedade em geral, o mundo em geral, e nós muitas vezes, nós os nascidos de novo, tratamos o pecado
como algo relativamente irrelevante. Já é costume. Pecou, confessa, etc. Coisa e tal. Quando você paga com o cartão do outro, né? O pastor Geraldo vai viajar, eu dou para ele meu. Eu deixo emprestado com ele meu cartão. Visa, Mastercard, Outra, Super, Good, Platino, Ultra, Plus e Limited, né? E que ele pode gastar quantos milhões ele quiser na viagem. Eu sou bilionário. Gastar com o cartão do outro é fácil, é tranquilo. Então, pelo fato de que Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados, e pelo fato de que nós já temos comunhão com Deus, Deus é o nosso Pai, e isso faz com que a gente vai ficando, como diz o pastor Geraldo pregou muita gente, vai ficando acostumado, familiarizado. Parece que pagar por um pecado, que todos já estão até pagos por nós, é coisa fácil. Então a gente trata o pecado assim com uma certa... Não seria bom para isso. Desdém. Com uma certa avacalhação. Um certo Desdém. Mas tem uma passagem agora que eu não lembro, que o preço da sua alma é caríssimo. Não fala assim? 1 Pedro 21, 18 a 21. Não, lá fala sobre... Foi com ouro ou prata, né? O resgate da sua alma é caríssimo. Parece que fala assim, talvez até no Velho Testamento. E também tem uma musiquinha que a gente canta que eu jamais vou saber o preço dos meus pecados lá na cruz. Para quem está pagando, agora eu vou usar outra situação. Imagina que nós vamos todos aqui a um restaurante caro. Não é esses de PF, de rodízio. É aquele que você paga por cada coisa que você come mesmo. Tem muitos anos atrás, né, que íamos a Raquel, o Rafael, eu, a Lulu, que é ali perto mais ou menos da casa dele, onde tem, por exemplo, um surubi com cebola. Vem poucos pedacinhos. Vem uns 3 pedacinhos de surubi assado, maravilhoso. Mais cebola fincada no espetão do que tudo. Umas 8 cebolas, 3 pedaços de surubi. E o trem é um absurdo de caro, mas é muito gostoso. Seu outro está pagando com uns 3. Se sou eu que estou pagando, eu chamo o outro para comer a meia comigo. Vamos fazer uma vaquinha. Dá um pedacinho para ele. Enquanto você está gastando com o cartão do outro, ou seja, eu vou pecar que já está pago, Jesus está pagando, já pagou, vai pagar mesmo. Beleza. Mas se algum dia nós tivéssemos que pagar, nem que fosse por um pecadinho só mesmo, uma mentirinha. Eu estou com o bolso cheio de moeda, o trocador perguntou, você não tem, subiu o ônibus, né? 3,70 agora. Você tem 70 centavos aí? Não, por preguiça de enfiar a mão no bolso? Não tem que trocar não. É uma mentira, é um pecado. Se eu tivesse que pagar por um micro pecado, eu veria o preço da coisa, aí eu vou ter que, agora que eu já comi, agora eu vou ter que pagar, né? Já entrei no restaurante, já comi. Aí a gente ia passar a dar o valor. No dia em que sou eu que vou lá e pago, se fosse possível eu pagar por um pecado que seja, eu veria o valor da coisa, aí eu passaria a dar mais valor, eu evitaria mais avançar aquele sinal para não pagar aquela multa, ou entrar naquele restaurante para não ter que pagar aquele preço, porque eu evitaria gerar esse ônus, essa dívida. Essa é uma das melhores visões que eu já tive, que você está falando, porque a gente nunca pensou por esse lado. A gente escuta muita gente falando assim, não precisa preocupar muito com o pecado, porque Jesus já pagou o preço. Tem gente que pega deliberadamente e não aceita nem culpa nem condenação, não porque entende totalmente a obra consumada,
mas realmente por ser relapso, porque não é ele que pagou. Entendeu? Se não sou eu que estou pagando, eu esbanjo. Então assim, e claro que Deus não coloca cota do tanto que você vai gastar por dia da misericórdia dele, mas é a questão de ser relapso também com aquilo que você tem, né? Como se fosse um desperdício, mas claro que graça e misericórdia não se desperdiça, mas no sentido de desperdiçar o seu tempo de comunhão e de receber de Deus. Exatamente. Então quando você está vivendo... Esse é um outro aspecto da questão. Quando você está vivendo deliberadamente no pecado, e sob a desculpa de que não já está pago, não preciso me preocupar, você está perdendo o tempo de viver aquele mesmo período em graça e comunhão e recebendo a misericórdia e amor de Deus e conhecimento. Então não é uma questão de que porque já está pago eu não preciso mais me preocupar. É uma questão de que já está pago, eu vou querer ter mais comunhão com esse que pagou, porque ele tem muito mais para mim. Sim. Né? E por isso tem muitos crentes carnais que vivem na carne e desviados, sem comunhão com Deus, em nome de Deus. Porque não entende o valor do preço que foi pago na cruz. Então, Jesus já pagou, então eu não preciso confessar, não preciso pedir perdão. Isso é a pior coisa que eu já ouvi. De alguém falar, eu não preciso pedir perdão. E vive assim, não precisa. Sim, esse aspecto que eu estou querendo trazer para a conversa. Não é o valor, a importância dessa questão, da questão do pecado, que está desvalorizado, que está irrelevado. Porque se nós, o que eu estava pensando de fora era exatamente isso. O pecado é uma coisa tão séria, é uma coisa que um pecado pode vir a causar a separação eterna de uma pessoa de Deus. Uma pessoa que rejeita o sacrifício de Cristo, que não nasce de novo, se ela tivesse, por exemplo, uma dívida que fosse, só hipoteticamente, o único pecado que essa pessoa teria que responder diante do trono branco foi uma coisa muito insignificante, do nosso ponto de vista, do ponto de vista humano. Foi um pecadículo. Mas ele já seria suficiente para te separar de Deus. Um pequeniníssimo pecado que fosse, da parte de uma pessoa que não nasceu de novo. Ela só cometeu um pecado na vida. E um único pecado, por exemplo, ele só mordeu a fruta. Não comeu. Ele não xingou, ele não chutou, ele não matou. Ele só mesmo... Deus falou, olha, não come daquela fruta. O Adão, ele só mordeu, deu uma salivadinha e cuspiu. Só sentiu o gosto assim e cuspiu. Mesmo assim, esse ato já foi um ato de desobediência. Já te separa da parte de Deus. Você já falou com Deus que ele é um mentiroso. Isso para eu não nascer de novo. Porque eu nasci de novo... Sim, hipoteticamente. E a sua segurança é a seriedade do pecado, dessa questão do pecado é tanta que um único delito poderia te separar de Deus eternamente. É uma passagem assim que sempre grita demais para mim. Tiago fala, você pode cumprir a lei toda, se transgredir você transgride toda a lei. Sim, e que está lá em Romanos 5,18, fala que por um só ato, por um só ato, Adão jogou tudo fora. E por um só ato de justiça, que é o Romanos 5,18, a graça veio sobre todos os homens. Então, um único ato de Adão jogou tudo fora. Um único ato de Jesus Cristo restabeleceu todo o universo. A Elaine fez uma pergunta, um questionamento essa semana. Eu não estava até numa... Ela fez a pergunta para quem? Eu estava numa situação meio delicada, e aí eu estou fazendo assim para pegar. Aí eu fui responder mais assim, taxamente, né? Ela falou que se Adão não tivesse comido o fruto, só Eva, ele tivesse repreendido Eva e falado, não, Deus deu a ordem para não comer isso. Né? Se Deus ia tratar com Eva, né? Porque ela comeu. Né? Aí eu falei com ela que a ordem foi dada a Adão. Foi Adão que foi dada a ele. Não, desse fruto não comerá.
Então foi quando Adão comeu que os seus olhos se abriram. Então, talvez Deus, pela sua graça e misericórdia, ele dá sabedoria para Adão e ensinar ela para ela não fizesse novamente, mas a responsabilidade estava sobre ele, sobre Adão. Não foi isso que você falou? A minha pergunta foi exatamente sobre isso, porque se ele tivesse falado para ela, não, você não deveria ter feito isso, se ele tivesse repreendido, qual seria a mudança na situação? É quase impossível a gente pensar qual seria o desdobramento, né? Mas o fato é que uma coisa que a gente considera é que a ordem foi dada diretamente a ele, ao cabeção. Né? E a Bíblia fala no momento que ele comeu, abriu os seus olhos. Não, essas partes assim a hora que ele comeu, abriu os seus olhos, ou seja, a hora que ela comeu, estava com os olhos fechados. Mas na hora que ele provou, ele comeu, aí ele vai falar assim, ela comeu, não aconteceu nada, então vou provar. Jogou toda a raça humana no buraco. Um só ato. Então, um único ato de rebelião ou de pecado é suficiente para mudar a relação de Deus com o homem e do homem com Deus. E quantos pecados? Os meus são muitos mesmo. Quantos pecados nossos foram pagos? Eu estava ali fora exatamente pensando nisso. Um pecado muda toda uma história, muda todo o universo. Bom dia, um rapaz magrelo chegou. Tudo bom? Você vê a seriedade, o valor que nós deveríamos dar a essa questão. Primeiro, adotar uma disposição de evitar pecar. Ter um querer, uma disposição, a palavra é disposição mesmo, de buscar e vivenciar o que Deus quer. Que é buscar viver qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim. De querer saber qual o caminho de Deus. Porque quando você acorda, tem dois caminhos possíveis para o seu dia. Você experimentar a surpreendente vontade de Deus, porque Deus é um Deus que nos surpreende, né? Você se colocar à disposição de Deus. Fala assim, eu quero viver um dia segundo o seu planejamento. O que o Senhor tem para mim nesse dia? Quais surpresas e delícias inimagináveis me aguardam nesse dia? Ou começar o dia e ver, esse dia eu vou viver de acordo com o mau e velho Carlinhos sempre. O mesmo jeitinho de dar patada, o mesmo jeitinho de responder, o mesmo jeitinho de reagir às provocações, o mesmo jeitinho de ficar chateado quando alguém me fecha na rua. Aquele cara que eu já conheço há 54 anos, manjado, né? Velho de guerra, a gente não tem amigos. Eu conheço o gordo, eu sei como é que ele é. Na hora que ele vê esse negócio aí, ele vai xingar todo mundo, né? Ou ele vai ficar muito alegre. Eu já te conheço um pouquinho, né? Eu já sei, por exemplo, algumas coisas que eu posso falar ou fazer para te agradar ou para te desagradar. Para te desagradar é até mais fácil, né? Quais são aquelas palavras, aquele apelido, aquela crítica que se faz que irrita mais a pessoa. Então, quando eu acordo, eu tenho dois caminhos possíveis. Um muito conhecido, o de sempre, né? Aquele que todo dia, praticamente, cada um de nós vive nele, que é o meu jeitinho de resolver as coisas, o meu jeitinho de responder, o meu jeitinho de pensar, aquele jeitinho, como diz o nosso antigo pastor, fedorento, né? Lembra, eu usava muito a palavra stinking, não é stinking? Né? Quando o Carlos vive, o fedor levanta, né?
A gente fede. A gente fede. O nosso cheiro de cadáver emana no ar. Né? E quem está vivendo no Espírito... É 1 Coríntios, né? O bom perfume de Cristo e o fedor do... E quem está no Espírito a gente fraga. Só do jeitinho do pastor Geraldo chegar aqui e falar: ih, ele hoje é o pastor açougueiro. Você já sabe que está fora da unção. E você também percebe quando você está naquela disposição de querer viver a vontade de Deus. E quando você se relaciona, você percebe quem realmente está, como o antigo pastor também fala, está voando. Lembra que falava voando? Está voando. E quando o irmão também está arrastando, você nota, né? A barriga cheia de lama. Eu falei, esse aí está arrastando. E só é porque nós estamos estudando 1 João 9. Se confessarmos, nós temos duas atitudes: confessar o pecado ou falar que não. Ou a Raquel ou o André rabiscou a parede, mas não foi o Guilherme. Você pode fingir de égua. Lá na sua terra fala desse jeito, né? O senhor conhece essa expressão? Fingir de égua? Não. Fingir que não é com você. Não estou sabendo de nada. Sou mineiro. Isso é mais lá em Moscou que eles usam essa expressão. Fingir de égua no pasto. Fingir de bobo assim. Hã? De bobo eu conheço. Oi? É comigo? Minha irmã mais velha fala tudo direto comigo. Fingir de égua? Conheço faz de besta. Faz, quer dizer, sai fora sem. É dissimular. Se destacar. Nós podemos mentir para nós mesmos. Uma mentira lúcida ou não, né? Muitas vezes a gente é tão expert em mentir que até eu estou acreditando. Ou aquela mentira que você mente para você mesmo, inclusive, e você mesmo não está se acreditando, mas espera que os outros acreditem, né? Pois, nossa, eu sou um péssimo ator. Essa mentira está muito avacalhada, mas é o único argumento que eu tenho no momento, então é com ela que eu vou, né? Eu posso, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É óbvio naquela situação que Deus está certo e que eu estou na atitude errada. Mas eu vou insistir que Deus é que errou aqui. Eu vou insistir que Deus é que errou, que o irmão é que errou, e que seja o Carlos verdadeiro e mentiroso todo o resto. Eu não erro. Eu jamais erro, e o único dia que eu errei foi o dia que eu achei que eu estava errado. Não, por incrível que pareça, isso é mais com pessoas de nível social mais alto. Tem essa atitude. Eu já convivi eu já trabalhei em algumas engenharias onde tinha pessoas relativamente bem de dinheiro, né, e que mandavam em muita gente, mas esse tipo de pessoa não admite o erro em público, pelo menos publicamente, em hipótese nenhuma. Que seja secretário, que seja alguém, menos eu. Estagiário. Ele não. Você só me cumprimentou, você está fazendo. Eu quero fazer uma colocação do que eu penso a respeito do que você falou aí, a partir do momento que a gente chegou aqui, e eu comecei então a me inteirar, né? Eu penso que é muito interessante essa fidelidade de Deus, interessante e firme. Eu penso que quando a gente acorda, a gente já acorda totalmente separado de Deus, por causa da condição física, de pecado. Se não houver uma intervenção de fora, porque muitas vezes você acorda, tem hora que você tem dia que você acorda. Cadê aquele microfone sem fio? Talvez não pegue o que ele está falando. Não, já tem o seu horário. Não é seu não. Falta muito ainda. Falta 11 minutos. Não, 10 para 10. Professor. Mas pode falar.
fugir de palavras, gostaria de pois é. Não, você está pensando no som. Eu acho que quando a gente acorda, é uma opinião minha, eu não sei. Eu penso que a gente já acorda morto. A gente acorda já na condição da essência de Adão. E há uma intervenção de fora. Porque muitas vezes eu vejo comigo, acontece comigo. Tem dia que eu acordo e já sou tocado por Deus no sentido de, poxa, que maravilha, mais um dia de vida. Estou aqui escrito no livro dos vivos, que maravilha, vamos aproveitar. Ou eu levanto e ainda vou passar por um processo até que Deus me toque no sentido de me despertar. Normalmente, quando acontece uma atividade, primeiro evento do dia, por exemplo, onde eu tenho que encarar de frente aquela situação, e às vezes também no decorrer desses cair, até que Deus venha e te faça essa coisa. Baseado nisso que está aí, que você está falando a respeito desse ator, desse personagem aí, né? Porque a nossa essência ela já é isso, né? O pecado, a discórdia. Como você falou, nós somos cadáveres, né? E ele vai fazendo. Então toda intervenção, do meu ponto de vista, e eu tenho aprendido e tenho concordado com isso, é que toda intervenção ela não adianta eu mesmo, se de fato eu tenho um ímpeto de manhã de procurar Deus, é porque Deus me procurou primeiro. Sim. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus, não está. É isso que eu queria. Se eu for falando mais, a gente talvez fale mais. Eu creio que cada caso é um caso. Eu não creio que todos nós somos nascidos de novo. Né? Eu creio que o despertar de cada nascido de novo é diferente. Nem todos acordam azedos e doidos para pecar, como talvez você tenha colocado, já prontos para pecar. Na minha vida pessoal, percebo o ímpeto para pecar. Sim. A primeira é a vontade máxima, quando acorda pois de alguma forma. Mas eu creio que isso não é uma regra. Nem todos acordam assim: estou pronto para pecar hoje, Senhor. E nem todos acordam assim: estou pronto para ir para a cruz hoje, Senhor. Toma a sua cruz e siga. Eu até penso que o seu comentário te leva a pensar, né? Eu creio que o despertar está diretamente ligado, proporcionalmente ligado ao deitar. A forma como você deita, isso é uma questão de disciplina. Nós já vimos isso em um outro estudo, agora não lembro qual, e o pastor Stevens já falou sobre isso, ele tem livreto sobre isso, que nós somos bombardeados pelo inferno full time, é fato. Não é porque você está deitado dormindo que o inferno para. Ele continua em ação, inclusive jogando projeções nos seus pensamentos, tentando afetar seus sonhos e tentando afetar o seu humor e o seu despertar. Mas a palavra fala que aos seus ele dá enquanto dorme. E se precisar, ele afofa até o travesseiro. Então, da mesma forma como o trabalho do inferno é ad continuum full time, né? Ele não para só porque você está dormindo, o cuidado de Deus também não para só porque você está dormindo. Enquanto você dorme, Deus está sim. E ele mesmo não dorme. Ele não dorme nem cochila, a palavra também fala. Então ele continua agindo, o Espírito Santo continua agindo no seu consciente, no seu inconsciente, no seu sonho, na sua disposição, na sua vontade, mesmo quando você está aparentemente inoperante, dormindo. Então, o que você falou aí é que, pastor, como você dorme desviado, você vai levantar desviado. Sim, é uma questão de disciplina. Quando você põe a cabeça no travesseiro, o inferno vai jogar 1000 projeções para que você fique remoendo aquilo durante toda a noite. Coisas eróticas, coisas para te deixar com raiva, coisas para que você acorde insatisfeito, a Dilma, o salário, o patrão, o colega de trabalho, a injustiça, o trânsito,
o juiz, no caso dela, que é a advogada, Professor, ele vai jogar. Hã? só um versículo aqui, ó, o salmista diz assim: Você pode ler. eu me deitei, me dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Sim. Outra que diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Você vai. Não, uma coisa é, mas você vai deitar meditando nas coisas de Deus, buscando comunhão com Deus, falando: Senhor, cuida desse corpo, cuida dessa mente, cuida desses sonhos, cuida também da minha esposa que está aqui do meu lado, cuida dos meus. Você vai deitar em oração, você vai deitar em disposição, você vai deitar na fé. Muito provavelmente você vai acordar com a disposição de querer servir Deus. Agora, se você vai deitar falando: que ódio que eu estou daquela menina, ai que raiva que eu tenho daquele cara, amanhã eu vou chutar a cabeça daquele figura, nossa, eu ganho muito mal, eu estou muito triste, eu estou muito insatisfeito. Nossa, se eu pudesse eu pegava aquela garçonete. Vai deitar pensando na garçonete, você deitou desviado, vai acordar desviado. Mas a natureza vai tender para que você vá para o mal. Se você imediatamente para em oração e dorme, apaga, pode até concorda. Porque no momento que você tem a transição para dormir, não é? Que é o que é o X da questão. Eu até é disciplina. Mas é claro que eu mantenho ainda as minhas, né? Mas de qualquer forma, é interessante, nós estamos aqui colocando um leque para que as pessoas, né? Tem vários, porque você tem um processo para dormir. E nesse processo eu já coloquei comigo, falando de experiência pessoal. Quando eu estou com Deus, é evidente que para mim parece que venha toda aquela memória durante todo o dia que eu andei com Ele. Nesse período de dormir. Quando você vai nesse sentido que você fala que você está se preparando para dormir no Senhor. É uma disciplina. É disciplina. A gente pensa, porque parece que tudo que aconteceu que é relevante, isso vem à memória e você apaga, e aí quando você levanta, você até pode já, graças a Deus, mais do dia de vida. Mas nem sempre. Às vezes você está com Deus e de repente vai entrar naquele processo de sonolência, está deitado, começa a vir pensamento assim assado, as preocupações também vêm junto. Eu, por exemplo, eu tenho a disciplina eu me esforço para que a primeira coisa que eu penso quando eu acordo seja um versículo bíblico. Ah, tá, ele falou do tempo. Então, por exemplo, um dos versículos que eu mais me lembro quando eu acordo muitas vezes até falo ele com a Marluz: esse é o dia que o Senhor fez, nele eu me alegro. Eu não sei o que me espera, mas eu estou com vontade de estar alegre nesse dia, porque ele é o dia que o Senhor fez. Eu poderia estar por aí tetraplégico numa cama, roubando, matando, assaltando, cheirando cola, mas eu estou aqui acordando e querendo estar alegre na presença de Deus. Pode parecer pouco, mas é muita coisa. Estar vivo, estar consciente, estar com saúde e estar principalmente, melhor que todas essas coisas, na presença de Deus faz muita diferença. Faz muita diferença. Amém? Vamos encerrar.